A cada dia que passa, o brasileiro fica mais pobre. E isso todo mundo está vendo, né? Todo mundo está percebendo e sentindo financeiramente mesmo, fisicamente. E só que as pessoas acreditam ainda, né? E vão continuar acreditando por muito tempo que a solução são os políticos, né? Que a solução é trabalhar direito, que a solução é parar com a corrupção, que a solução vai vir de terceiros, enfim, né? E não da própria pessoa. Porque não só o brasileiro, né, mas enfim, enfim, nos outros países, principalmente os países mais pobres, que nem como o Brasil é, né, as pessoas foram doutrinadas, né, e ensinadas através das mídias em geral que elas têm que depender do Estado, que elas têm que depender de terceiros, não necessariamente só de político, mas têm que depender de terceiros, ou que a culpa é de terceiros pela situação que ela se encontra. A maioria das pessoas que se encontram hoje em algum tipo de desgraça, em algum tipo de merda, que se encontram em algum tipo de situação ruim, fizeram por merecer. E isso eu posso afirmar para vocês. Tem, lógico que tem exceções, né? Tem situações que a pessoa ali não teve culpa e foram terceiros que causaram a desgraça na vida dela. Mas, na minha opinião, né, que tudo que acontece na minha vida, tanto coisas boas, tanto coisas ruins, dependem de mim. Porque até as coisas ruins que as pessoas, que foram causadas por outras pessoas, por terceiros, eu vejo assim como culpa, não que eu me culpe e tudo mais, fico me perturbando a minha cabeça, mas eu falo no sentido de eu tenho culpa porque eu não fui capaz de ver que tal pessoa iria me causar aquele mal, porque assim, tudo tá ali, né? Tudo a gente consegue ver. Na verdade, as pessoas mal intencionadas, elas estão fazendo de simulação, né? Fazendo a ilusão, só que assim, a gente é levado a acreditar devido a gente ser enganado. Só que se a gente prestasse atenção, e geralmente é dessa forma, né? Quando acontece alguma coisa ruim, as pessoas sempre falam: caramba, se eu tava vendo isso, eu tava vendo aquilo, só que eu não tava interpretando dessa forma. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse isso, entendeu? Então o que eu quero dizer é que de certa forma, na minha opinião, né? Até as coisas ruins é culpa minha por não conseguir perceber que estava indo por um caminho ruim. Mas enfim, o brasileiro ele fica cada vez mais pobre porque acredita em político, né? Acredita que o político A, o político B vai fazer uma coisa ali que vai melhorar a alimentação, que vai melhorar a segurança, que vai melhorar isso e aquilo. Só que a verdade é que político, eles não produzem nada, né? Eles não produzem nada. E segundo, né, o contrato social, isso vai depender de acordo com o filósofo que propôs o contrato social, vai variar, né? Mas, segundo o contrato social, é que o indivíduo, né, o indivíduo, enquanto o cidadão, né, o indivíduo, ele ia renunciar um pouco da sua liberdade, um pouco da sua segurança, um pouco de cada coisa para entregar na mão de certos líderes, né, certas pessoas que iriam organizar esse poder dado e faz, fazer as coisas, tomar as melhores decisões em prol de todos, né? Só que isso, na verdade, é um erro, né? Porque, assim, a única função de político seria administrar os recursos que são tomados à forças, inclusive, né? Através de impostos, das pessoas. A única função deles é essa, é administrar. Só que, pensa comigo, se as próprias pessoas se a gente, enquanto
eu como indivíduo, tu que está assistindo aí como indivíduo, muitas vezes não conseguimos administrar a nossa própria vida, não conseguimos manter sempre ali o foco nas coisas, não conseguimos sempre, né? Que a gente tem que sempre estar tentando, mas se a gente próprio não consegue fazer as coisas, às vezes não consegue às vezes fazer as coisas que vai beneficiar nós mesmos, imagine uma pessoa aleatória que nem conhece a gente que vai conseguir fazer isso, entendeu? Ou mesmo vai querer fazer isso, né? Porque no caso dos políticos, eles não estão nem aí para ninguém, né? No máximo eles se importam ali com a família deles e isso no máximo, né? E que se dane o resto. Colocar dinheiro na mão de político, né? Principalmente voluntariamente, é tu pedir para te ser roubado, é tu pedir para te sofrer coisas ruins. Porque se nem o próprio dinheiro, muitas vezes, né? As pessoas, o próprio dinheiro a pessoa não administra direito, imagine o dinheiro de outra pessoa. É por isso que, principalmente no Brasil, coisa. E acho não, em geral, no mundo inteiro, coisa pública é uma bosta, né? Porque é aquela coisa, o que é de todo mundo não é de ninguém, né? Se uma coisa não tem dono, se uma coisa não pertence a alguém, e não vai ter cuidado, entendeu? E como eu já falei, muitas vezes até quando pertence a pessoa não tem cuidado. Então assim, deixa eu só ver aqui de novo o tema do vídeo. Cadê? Tá, o Brasil, eu já estou falando de outra coisa, né? O brasileiro fica cada vez mais pobre porque eles depositam, e pobres em todos os sentidos, não só financeiramente, porque eles depositam a sua vida, né, a melhora na mão de terceiros, seja de políticos ou não, né, como eu já falei. Então é isso. Vocês têm que aprender que quanto mais autônomo vocês forem, é melhor. Quanto mais coisas a gente aprender a fazer, é melhor. Lógico que por exemplo, não estou falando que eu sei fazer tudo, eu não sei, eu não sou. Assim, quanto mais autônomo que eu digo, no sentido de. Pelo menos pelas coisas assim mais básicas, não depender, principalmente de políticos. Mas lógico que, como nós somos seres humanos, né, a gente vive numa. A gente tem essa coisa de cooperação, né? Porque não tem como a gente saber fazer tudo também. Mas eu digo na questão de só esperar que outras pessoas resolvam os problemas da gente. Então é isso, resumindo, eu já estou falando. Já estou cansado, porque eu já gravei vários vídeos em seguida, já estou me dando sono. E. E é isso. Eu acho que eu dei uma fugida no assunto do vídeo, mas eu vou postar assim mesmo. E o brasileiro vai ficando cada vez mais pobre também, né, pela impressão de dinheiro, porque quanto mais se tem de uma coisa, menos valiosa ela é, né? Quanto mais se tem de uma coisa, menos valiosa ela é. E também quanto mais se tem, menos se procura, aí que cai mesmo, né? No caso, como o real está se desvalorizando, as pessoas não vão querer, as pessoas que entendem, né, que pesquisam sobre isso, não querem mais real, entendeu? Elas querem Bitcoin, querem dólar, querem ouro, entendeu? Enfim, vão colocando o seu tempo de vida ali trabalhado em outras coisas melhor do que essa moeda. Mas enfim, estudem sobre Bitcoin, pesquisem, né, leiam o white paper do Bitcoin no bitcoin.org ou qualquer outro site que explica o funcionamento do Bitcoin e tentem entender, ler e tentem entender, pesquisar que a única forma de não sofrer, né, essas punições, né, essas dificuldades que terceiros, principalmente políticos, causam na nossa vida é através financeiramente, né, é através do Bitcoin. Mas é isso, eu já estou cansado, já está me dando sono. Falou. O show acabou, idiotas!